Chuchus! Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Couto, sou professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do curso de Ciência da Computação, e essa aula aqui é do curso de Grafos e Algoritmos, ok? Estamos no terceiro dia da nossa grafotena, nossa quarentena em grafos, e hoje a gente vai falar sobre grafos bipartidos. Então vamos começar? Bom, nessa aula vocês vão ver definição de grafos bipartidos e vamos ver também a caracterização de grafos bipartidos. Não só ver, como demonstrar, ok? Bom, então vamos começar inicialmente com a definição de grafos bipartidos. Para falar de grafos bipartidos, eu preciso relembrar uma definição que vocês viram comigo lá em discreta no primeiro período. E quem não viu, também vai ver agora, tá? Então, o que é... Antes de falar de bipartição, eu vou falar de partição. Então, dado que a gente tem um conjunto, aqui no meu caso de vértices, tá bom? Então, eu vou puxar a sardinha aqui para grafos, mas isso se aplica para qualquer conjunto de elementos. Então, dado que a gente tem um conjunto de vértices, uma partição desse conjunto de vértices é mais ou menos esse desenho aqui, onde a gente separa em dois conjuntos, né? Pode ser maior a partição, mas aqui no meu caso eu quero duas partes. Então, eu estou particionando em x e em y, tá? Esse conjunto de vértices, de modo que... O que é particionar? É saber que a união desses dois conjuntos vai dar o conjunto inteiro e que a interseção desses dois conjuntos é vazia. Exatamente como o desenho que eu fiz aqui, tá bom? Então, uma partição x união y dá o próprio conjunto dos vértices e a interseção de x com y é vazia. Beleza? Eu não posso ter um vértice ao mesmo tempo em x e em y. Tranquilo? Bom, mas especificamente, o que é um grafo bipartido? Um grafo é bipartido quando seu conjunto de vértices pode ser particionado em duas partes, de modo que as arestas desse grafo sempre tem um extremo numa parte e o outro extremo em outra. Tranquilo? Então, os vértices aqui estão em duas partes, estão particionados, ok? Então, a união desses vértices dá todo o conjunto de vértices do grafo e a interseção desses dois conjuntos é vazia. Mas, além disso, qual é a propriedade especial de um grafo bipartido? É que todas as arestas sempre têm um extremo numa parte e o outro extremo na outra, tá bom? Então, isso daqui, ó, por exemplo, é um grafo bipartido. Tranquilo? Beleza? O que não pode acontecer de maneira alguma num grafo bipartido é ter uma aresta assim, ó. Uma aresta com dois extremos na mesma parte. Isso daqui descaracteriza um grafo bipartido. E agora, a gente vai ver alguns exemplos bem específicos. Por quê? Porque eu quero conduzi-los a intuir a caracterização de grafos bipartidos, tá? Então vamos começar. O primeiro exemplo que eu quero trabalhar com vocês é esse grafinho aqui, ó. Eu e meus desenhos sensacionais. Bom, que grafo é esse? Vocês já devem saber que esse grafo é um C4, um ciclo com 4 vértices. Tranquilo? Eu quero responder, eu quero saber avaliar se esse grafo é bipartido. Para isso, eu vou tentar biparticionar esse grafo, ou seja, eu vou tentar dividir esse conjunto de vértices em duas partes, de modo que as arestas tenham um extremo numa parte e o outro extremo na outra parte, ok? Para facilitar a nossa vida aqui, vou dar nomes aos bois, ou melhor, aos vértices. Então, A, B, C, D. E eu tenho que começar essa minha tentativa de biparticionar em algum vértice.
Bom, então, eu tenho que começar a tentar biparticionar de alguma forma. Então, eu vou começar aqui do vértice A por questão de toque, tá bom? Bom, o vértice A estando aqui do lado esquerdo, na parte do lado esquerdo, eu tenho que colocar todos os vizinhos do A do lado direito. O A é vizinho do B e do D. Então, eu vou colocar aqui o B e o D aqui. Tranquilo? Eu sou obrigada a colocar o vértice B e o vértice D aqui desse lado. Ok? Em seguida, eu vou olhar agora para o vértice B. O vértice B, ele é vizinho de A e de C. O A já está posicionado, mas o C ainda não. Como o C tem aresta para B, eu sou obrigada a colocar o C na parte oposta ao B. Tranquilo? O C, por sua vez, é vizinho do B, que já está posicionado, e do D, que também já está posicionado. E, graças a Deus, o D também está posicionado na parte oposta a C. Tranquilo? Então, observem que deu certo, né? A gente conseguiu exibir aqui, ó, dividir, na verdade, o conjunto de vértices em dois conjuntos, de modo que a união dos elementos desses dois conjuntos dá o conjunto de vértices, ó, conjunto de vértices A, B, C, D, e pegando aqui os dois conjuntos que a gente particionou, A, B, C, D. Então, temos todos os vértices lá. Além disso, não tem interseção de vértices entre esses dois conjuntos. E, por fim, todas as arestas, dada essa partição aqui em duas partes, todas as arestas têm um extremo numa parte e o outro extremo na outra parte. Portanto, eu posso afirmar que esse grafo é bipartido. Por que eu posso afirmar que esse grafo é bipartido? Porque eu fui capaz de exibir uma bipartição desse grafo. Tá aqui, ó, bipartição. Beleza? Ok? Agora, eu quero acrescentar uma corda ao C4. Então, eu vou acrescentar aqui uma corda. Uma corda é uma aresta entre dois vértices não consecutivos do ciclo, tá bom? Eu tenho um ciclo. Se você colocar uma aresta entre dois vértices não consecutivos desse ciclo, por exemplo, aqui nesse caso, A e C não são consecutivos, eu coloquei uma aresta e isso é uma corda, tá bom? E eu quero avaliar agora se esse C4 com essa corda, então esse C4 mais essa aresta, eu quero saber se ele é bipartido. Então, novamente, eu vou tentar exibir uma bipartição para esse grafo, ok? Então, vou apagar aqui essa minha tentativa anterior e eu quero saber se esse C4 mais a corda é bipartido. Então, vamos lá. Novamente, eu tenho que começar de algum vértice. Vou começar do vértice A porque eu gosto de começar em ordem alfabética, tá bom? Mas você poderia começar por qualquer vértice. Então, aí, eu vou colocar o A aqui. Coloquei o A do lado esquerdo, então eu sou obrigada a colocar todos os vizinhos dele do lado direito. Por quê? Porque eu estou tentando ver se esse grafo é bipartido. E se ele for bipartido, é assim que funciona o esquema das arestas, certo? Sempre um extremo num conjunto e o outro extremo no outro conjunto. Então, todos os vizinhos de A têm que estar no outro conjunto. Então, vamos lá. A é vizinho do B, o A é vizinho do C e o A é vizinho do D. Ou seja, nesse grafo aqui, o A é universal, né? Ele é vizinho a todo mundo. Já observaram que aconteceu um problema, né? A gente tem uma violação aqui da definição de grafo bipartido, porque ao mesmo tempo que eu tenho que pôr B, C e D do mesmo lado, aqui na mesma parte, eu não poderia ter D e C juntos, uma vez que existe a aresta CD e também não posso ter C e B juntos, certo? O C teria que estar do lado do A aqui, porque ele é vizinho tanto do B quanto do D. Mas como ele é também vizinho do A, ele tem que estar na parte oposta a A, ou seja, acaba que eu não tenho parte nenhuma para colocar o C.
Tranquilo? Então, colocando o C na parte oposta a, eu gero duas violações, né? Eu tenho essas duas arestas aqui que num grafo bipartido elas não podem existir. E se eu colocasse o C do lado do A, eu teria a aresta AC também, que não pode existir, ok? Então, esse grafo, ele não é bipartido. Tranquilinho? Observe que a gente adicionou uma aresta. O que mudou aí, né? A gente tinha um C4 e agora passou a ter essa estrutura aqui de grafo. O que a gente pode observar que a gente tem aqui dentro? Ó? A gente tem dois triângulos, tá bom? O que é um triângulo? Um triângulo, né? Ele pode ter diversos nomes. Ele tem diversos nomes, né? Em grafos. Ele pode ser um ciclo de tamanho 3, o menor dos ciclos que a gente tem, né? Com 3 vértices. Ele também pode ser chamado de K3, porque ele é um completo de tamanho 3, tá bom? Mas o que eu quero que fique aqui, ó, é o C3 pra gente. Então, observem que apareceram dois C3 e o negócio já ficou meio estranho. A gente já não conseguiu exibir uma bipartição. Beleza? O próximo que eu quero agora fazer com vocês, o próximo exemplo, é o seguinte. Eu vou colocar um outro ciclo aqui. Eu vou colocar agora um C5, um ciclo com 5 vértices. Bom, então a minha pergunta é, eu quero saber se esse C5 ele é um grafo bipartido. Então, novamente, a gente vai tentar biparticionar esse cara aí. Vamos dar nomes aqui aos vértices, A, B, C, D, para facilitar. E vamos ter que começar por algum lugar. Vou começar novamente pelo vértice A. Eu sou obrigada a colocar todos os vizinhos do A no conjunto oposto, na parte oposta. Então, aqui eu vou colocar o vértice B e o vértice E. Eles são ambos vizinhos de A, então tem que estar na parte oposta. Em seguida, eu vou olhar para o vértice B. O vértice B tem vizinhos A e C. O A já está posicionado, então eu vou só posicionar o C. O C, vizinho do B, então ele tem que ficar na parte oposta ao B. Beleza? Agora eu vou olhar para o C. O C é vizinho do B, que já está posicionado, e do D, que ainda não está posicionado. Se ele é vizinho do D, o D tem que ficar na parte oposta do C. Mas aí a gente gera uma violação da definição de grafo bipartido. Então, aqui a gente tem a aresta, no grafo a gente tem a aresta DE, e D e E tem que ficar na mesma parte. Por quê? Ou bem o D vai ficar do mesmo lado do C e a gente vai ter uma violação com a aresta CD, ou bem o D vai ficar do lado oposto e aí a gente vai ter a violação da aresta DE. Ok? Então, esse grafo aqui não é bipartido. Tranquilo? Beleza? Bom, espero que sim. Bom, o que eu quis com isso? Queridos, o que a gente acabou de ver? A gente viu que o C4 purinho lá é biparticionável. A gente consegue exibir uma bipartição do conjunto de vértices, ok? Quando a gente coloca uma aresta, aparecem dois C3 lá, né, no C4, e aí a gente já não consegue mais dividir, a gente já não consegue mais biparticionar. Depois a gente viu o C5 e novamente a gente não conseguiu biparticionar. Será que o C6 a gente consegue? Nesse momento, eu quero que vocês deem um pausa nesse vídeo e tentem uma bipartição para o C6, tá bom? Eu vou esperar aqui. E aí, conseguiram uma bipartição para o C6? Bom, espero que sim, né? Porque o C6, ele é um grafo bipartido, tá bom? Então, o que eu quero que a gente observe, né? A gente não está conseguindo exibir uma bipartição quando a gente tem ciclos de cardinalidade de tamanho ímpar. Quando a gente tem ciclos de tamanho par, a gente consegue. A gente tentou o C3, a gente tentou o C5. Será que o C7 vai dar o mesmo problema?
Vocês querem tentar aí? Bom, eu acho que é bem intuitivo a gente pensar que esse mesmo problema vai acontecer com esses ciclos maiores, de tamanho 7, de tamanho 9. Eu acho que a questão mais difícil agora da gente responder bom, se tiver um ciclo ímpar, eu acho que a gente já conseguiu ganhar a intuição para dizer, opa, a gente não vai conseguir biparticionar. Mas será que o problema de não conseguir biparticionar é somente com ciclos ímpares? Será que não existe uma outra estrutura que dê problema também? Então, será que sempre que eu tenho ciclo ímpar eu não consigo? Isso é fato. Agora, será que eu consigo sempre que eu não tenho ciclo? Essa aqui é a questão. Bom, e é essa questão que a gente vai responder agora com a caracterização de grafos bipartidos, tá bom? Vamos demonstrar. Então, a partir de agora, o que eu preciso de vocês? Ao quadrado, eu preciso de paciência e dedicação, tá bom? Então, se em algum momento você se perdeu, retrocede o vídeo, volta o vídeo ao início da demonstração e retome, tá bom? Não quero que vocês fiquem perdidos. Essa é a primeira demonstraçãozinha com alguns argumentos mais... não são difíceis, mas tem que prestar bastante atenção, porque senão dá para se perder, porque ela é mais comprida de todas que a gente já fez, tá bom? Então, teorema, que é a famosa caracterização de grafos bipartidos. Então, o teorema é o seguinte: G é bipartido se e somente se G não possui ciclos ímpares. Belezinha? Então é isso que a gente quer demonstrar. Quem fez discreta deve adorar isso aqui, né? Esse se, somente se. Essa biimplicação. O que quer dizer essa biimplicação? Significa que esse teorema tem duas direções, uma ida e uma volta. Sendo mais matemática, esse teorema apresenta uma condição suficiente e necessária. Lembra que a gente já falou de condição suficiente e necessária? Algum vídeo atrás aí, eu já não lembro mais qual é o número, mas vai aparecer no card linkado aqui, tá bom? Quando a gente tem uma biimplicação, a gente tem uma condição que ela é boa pro sim e pro não, ok? Então, o que o meu cérebro pensa quando eu vejo essa afirmação aí? Ele pensa o seguinte: quando eu leio da esquerda para a direita, eu tenho se G é bipartido, então G não possui ciclos ímpares. Então eu ouvi, esse grafo é bipartido. O que automaticamente eu posso pensar? Ele não tem ciclo ímpar. Aí agora eu ouvi outra coisa. Eu ouvi assim, olha, descobri que esse grafo não tem ciclo ímpar. O que meu cérebro automaticamente pode pensar, dado esse teorema? Então ele é bipartido. Beleza? Então, é esse poder maravilhoso que a biimplicação traz pra gente. Uma condição suficiente e necessária. Ok? É necessário não possuir ciclos ímpares para ser bipartido. E é suficiente não possuir ciclos ímpares para ser bipartido. Ok? Belezinha? Então, vamos provar a ida primeiro. Ponto importante para essa demonstração, vai aparecer principalmente na volta, tá? Quem fez discreta, a gente inclusive demonstrou essas proposições, né? Quando a gente pega dois números pares e soma, o que a gente obtém? Par, beleza? Quando a gente pega dois números ímpares e soma, o que a gente obtém? Par. Quando a gente pega um número par e um número ímpar e soma, o que a gente obtém? Ímpar, beleza? Então isso é muito importante na demonstração, tá bom? Então vamos abrir esse parênteses aí, principalmente na hora da volta, isso vai ser de suma importância, tá? Então vamos lá. O que é a ida? Bom, a ida é a leitura desse teorema da esquerda para a direita. Então, se G é bipartido, então
não possui ciclo ímpar. Beleza? Essa é a direção mais simples dessa demonstração, tá? O que eu tenho de carta na manga para essa demonstração? Por isso que eu falei alguns vídeos atrás, vai estar linkado no card também, que é muito importante saber bem as definições. Porque se a gente não sabe as definições, a gente não sabe propriedades, a gente não tem carta na manga para iniciar a nossa demonstração. Sabe aquele barulhinho do grilo? Quando a gente lê e a gente não sabe o que aquilo significa, é a mesma coisa que a gente lê uma palavra em inglês que a gente não conhece. O cérebro fica assim, não sei o que é isso. Fica lá, cri, 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 cri. E aí a gente não consegue prosseguir, a gente não consegue entender. Quando eu quero demonstrar alguma coisa, se eu não tenho ferramenta para demonstrar, se eu não conheço as definições, eu não consigo demonstrar nada. Então, quando eu leio isso aqui, o que eu tenho de hipótese? Hipótese, G é bipartido, e o que eu quero mostrar, que é a minha tese, eu quero mostrar que G não possui ciclo ímpar, tá bom? Então, G é bipartido. Opa, eu sei bem essa definição. Se G é bipartido, eu sei que G é... Opa, eu sei bem essa definição. Se G é bipartido, então o conjunto de vértices de G ele pode ser particionado em duas partes, de modo que toda aresta tem um extremo numa parte e o outro extremo na outra parte, ok? Bom, todo mundo concorda comigo que se eu estiver tomando um grafo aqui que não possua ciclos, em particular ele não possui ciclo ímpar? Todo mundo concorda com isso? Ele não possui ciclo, então, obviamente, ele não possui ciclo ímpar, ok? Então não teria nada para provar nesse caso, né? Então eu vou tomar aqui um grafo que tenha pelo menos um ciclo, tá bom? Um grafo bipartido que tenha pelo menos um ciclo. Bom, vou dar nome a esse ciclo, aos vértices desse ciclo, tá? Então eu tô chamando aqui de U1, U2, U3... Eu não sei que tamanho esse ciclo tem, mas eu quero mostrar que ele vai ter tamanho par, ok? Então, se existir um ciclo, ele tem que ser par. É isso que eu vou demonstrar aqui. Então, o que é um ciclo? Um ciclo é uma sequência de vértices onde, entre vértices consecutivos dessa sequência, a gente tem uma aresta. Observem que não há repetição nem de vértices nem de arestas num ciclo, tá bom? Então, eu tenho um ciclo aqui com K vértices, ok? E eu vou fazer o mesmo jogo lá quando a gente estava tentando exibir uma bipartição. A diferença é que aqui eu sei que é bipartido, então eu sei que a bipartição existe, tá? Bom, então se é bipartido, eu sei que cada aresta desse ciclo existem dois conjuntos, né, uma partição dos vértices, de modo que cada aresta do grafo, e em particular desse ciclo, tem um extremo num conjunto e o outro extremo no outro conjunto. Então vamos lá. Sem perda de generalidade, eu vou colocar o U1 na minha parte X. Por que eu digo sem perda de generalidade, gente? Porque tanto faz se eu colocar o U1 na parte X como se eu colocar o U1 na parte Y. Isso não influencia na minha prova, ok? Isso não influencia na minha demonstração. Não me traz benefício nenhum. A única coisa é que facilita eu fixar o U1 em uma das partes, tá bom? Então eu fixei, sem perda de generalidade, em X. E aí, como o grafo é bipartido e eu tenho aresta entre o 1 e o 2, onde é que está o U2 obrigatoriamente? O U2 está em Y, ok? Temos a aresta de U2 para U3, então onde está o U3? Em X. Onde estaria um U4? Em Y, beleza? E assim sucessivamente. Bom, o ciclo aqui, ele tem um tamanho genérico K, e eu não sei que K é esse. Mas observem o seguinte, a gente tem uma aresta de UK para o 1. E o 1 já está posicionado. Ele está posicionado em X. Então, obrigatoriamente,
eu sei que o K, ele vai ter que estar posicionado aqui em Y. Tranquilo? Agora, eu quero que vocês observem o seguinte. O que eu tenho em comum entre os vértices que estão em X e o que eu tenho em comum entre os vértices que estão em Y? Observem aqui os rótulos desses caras que estão em X e os rótulos desses caras aqui que estão em Y. Se vocês observarem, ó, o rótulo desse cara aqui é 1, o rótulo desse cara aqui é 3. Se existir um U5 aqui nesse ciclo, onde é que ele seria posicionado? O U5 seria o vizinho do U4, então ele seria posicionado aqui em X, ó. Mais um número ímpar. Então, observem que se eu comecei o posicionamento, né, aqui no X eu vou ter vértices com rótulos ímpares. Todo mundo concorda com isso? E em Y, eu vou ter os vértices com rótulos pares. Tranquilo? Beleza? Bom, então se em Y estão os vértices com rótulos pares, qual é o rótulo aqui desse último vértice? É par, certo? Portanto, esse ciclo aqui tem um número par de vértices. Então, ele é par. Tranquilo? Bem tranquila, né? Essa primeira parte eu considero bem tranquila de entender. Mas se ficou alguma dúvida, deixem comentado ou então me mandem um e-mail ou ponham lá no fórum, tá bom? E quem perdeu algum detalhe, volta um pouquinho no vídeo. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender, tá? Então, com isso, a gente demonstrou que se existir um ciclo, então ele é par. Eu quero que vocês redigam essa prova, tá bom? Tentem redigir com bastante cuidado e postem lá no fórum as dúvidas que vão aparecendo, tá bom? Bom, agora a gente vai para a parte com mais argumentos, tá? Eu não quero que vocês já comecem a prova pensando que ela é difícil, porque ela não é. É só ter atenção aos argumentos. O que eu falei? As duas coisas que a gente precisa agora? Paciência e dedicação, tá bom? Então, paciência comigo e dedicação aqui ao vídeo, tá? O que é a volta desse teorema, chuchus? A volta desse teorema é o seguinte, é ler da direita para a esquerda. Então, se G não possui ciclo ímpar, então G é bipartido. Ok? Tranquilo? É isso que a gente quer demonstrar. Cartas na manga. O que a gente tem de cartas na manga? G não possui ciclo ímpar. Belezinha? Não possui ciclo ímpar. É isso que a gente tem de hipótese. E qual é a nossa tese? Quero mostrar que ele é bipartido. Mostrar que ele é bipartido. Como é que a gente fez para mostrar que o C4 era bipartido? Como é que a gente fez para mostrar que o C6 era bipartido? Exibindo uma bipartição. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Exibir uma bipartição, tá bom? Então, primeira coisa, eu vou exibir uma partição e vou argumentar que ela é uma partição. Depois, eu vou mostrar que ela é Especial. que ela é uma bipartição. Ou seja, quando você lê bipartição, o que seu cérebro pensa? Opa, eu sei bem essa definição. Toda aresta tem um extremo num conjunto e o outro extremo no outro conjunto. Tranquilinho? Então, bora lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou tomar um vértice qualquer do meu grafo, tá bom? Tô chamando de U. E eu vou, agora, pegar todos os vértices que estão à distância par de U. Lembram o que é distância? Distância é o tamanho, a cardinalidade do menor caminho entre dois vértices. Então, a distância é um parâmetro, é um número, tá?
É uma medida, é a medida do menor caminho entre dois vértices. Tranquilo? Então eu vou pegar todos os vértices que estão à distância, tá aqui a anotação de distância. Tá o que? A distância dele para U é par. Ok? E em Y, quem adivinha quem vai ser o Y? Lembra que eu tô querendo uma partição, então não pode ter elementos em comum. Ou bem o cara tá a uma distância par, ou bem o cara tá a uma distância ímpar. Não tem como estar uma distância par e ímpar do mesmo vértice. Concordam? Então em Y estão os vértices. Em Y estão os vértices que estão à distância ímpar do U. Tranquilão? Beleza? Todo mundo concorda que isso é uma partição? Sim? Não? Bom, vou explicar. Por que é uma partição? Já dei uma palhinha, né? Observa que a gente não tem interseção. Não tem como estar uma distância par e uma distância ímpar de um mesmo vértice. Todo mundo concorda com isso? Então, todo mundo que está à distância par foi posto em X. Inclusive o próprio U. O próprio U está a uma distância zero dele mesmo, tá bom? Então ele foi posto em X. E todos os caras que estão à distância 1, 3, 5, enfim, que quer que seja, estão à distância ímpar do U, foram colocados no Y. Todo mundo concorda que se a gente pegar X e Y e fizer a união, dá todos os vértices do grafo? Espero que sim. E se eu pegar a interseção de X com Y? Não tem interseção, é vazia, justamente por esse argumento que eu acabei de dar, ok? Então, isso daqui, sem sombra de dúvidas, é uma partição, ok? Agora, a questão que sobra é o quê? Será que é uma bipartição? É isso que a gente vai responder agora. O que falta para eu mostrar que essa partição é uma bipartição? Falta eu mostrar que ela é especial. Falta eu mostrar que ela configura os vértices de maneira que todas as arestas do meu grafo têm um extremo em X e o outro extremo em Y. Isso é equivalente a mostrar que se eu peguei dois vértices de uma mesma parte, eles não têm arestas entre eles, beleza? Todo mundo entende que é equivalente? Mostrar que todas as arestas têm um extremo em X e um extremo em Y é equivalente a mostrar que não existem arestas com dois extremos em X, beleza? Ou em Y. Importância de discreta na vida de vocês, hein? Valorizem matemática discreta. Essa é a minha dica. Bom, então, a gente vai mostrar exatamente isso, que se eu pegar dois vértices que estão na mesma parte, eles não possuem arestas entre eles. E o que eu tenho de carta na manga para isso? G não possui ciclo ímpar. Beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, eu vou pegar o meu vértice U lá, que está fixo, e eu vou pegar dois vértices da mesma parte. Sem perda de generalidade. Eu estou pegando dois vértices que estão na parte X, tá bom? Poderia pegar dois vértices que estão na parte Y. É indiferente, por isso o sem perda de generalidade. Vou pegar o menor caminho de U para V. O que eu sei desse menor caminho? Eu não sei o tamanho dele, mas eu sei a paridade dele. Se o V está em X, significa que a paridade desse caminho, que eu vou chamar de P1, eu sei que P1 é um caminho par, ok? E eu vou pegar o menor caminho de U para W, que eu vou chamar de P2. E eu também sei que P2 tem paridade par. Tranquilo? Beleza? Por quê? Só repetindo, porque V e W eu estou supondo que sem perda de generalidade pertence a X. Tá bom? Por isso que eu sei que P1 é par e que P2 é par. Se P1 e P2 forem assim, ó, como eu desenhei, disjuntos em vértices, ou seja, o que significa esse meu desenho aqui, né? Vocês podem não estar entendendo muito bem. Quando eu faço essa linha aqui, ó,
essa linha meio curva, eu não sei quantos vértices tem ali no meio, eu não quero saber, eu tô fazendo um desenho genérico. Então, eu só tô querendo indicar que existe um caminho, que é uma sequência de vértices, beleza? E aqui, em particular, a gente sabe que esse caminho tem tamanho par, ok? A mesma coisa aqui pro P2, ok? Belezinha? Se esses dois caminhos, P1 e P2, eles forem disjuntos em vértices, ou seja, eles não tiverem vértice em comum, porque dois caminhos... Quais são as possibilidades? Ou bem eles são disjuntos em vértices, ou bem eles têm vértice em comum. Todo mundo concorda que essas são as possibilidades? Com relação à interseção de vértices? Ou não tem interseção, ou tem interseção. Não tem outra possibilidade. Então, a gente vai analisar as duas. Então, imaginem primeiro que não tem interseção entre esses dois caminhos. Então, a gente sabe aqui. Vamos olhar agora... a paridade total aqui desse caminho, ó, de V para W passando por U. Aqui é par, certo? O P1 é par. Então, de V até U, eu tenho um caminho de tamanho par. De U até W, eu tenho outro caminho de tamanho par. Quando a gente soma essas cardinalidades, a gente obtém um caminhão de tamanho par. Par com par dá par. Então... obviamente, eu não posso ter a aresta VW. Por quê? Porque se eu tiver a aresta VW, eu tenho um ciclo. Mas, por hipótese, eu não possuo ciclo ímpar. Ora, o meu caminho de V para W passando por U, ele tem tamanho par. Se eu adicionar uma aresta aqui, ele vira um ciclo ímpar. E isso viola a minha hipótese de não possuir ciclo ímpar. Então, eu posso garantir que essa aresta aqui não existe. Beleza? Espero que sim. Agora, a gente vai para aquele outro caso. A gente acabou de ver os dois caminhos sem interseção de vértices. Mas, a gente tem que analisar todos os casos possíveis, né? Então, agora o que a gente vai imaginar? Que os caminhos têm vértices em comum, ok? Então, aqui a gente tem o U, ali a gente tem o V, e aqui a gente tem o W. Tranquilo? Esse cara aqui, ó, é o Z. O Z, quem é? O Z é um vértice comum. Na verdade, ele é o último vértice em comum desses dois caminhos, tá bom? Então, o que eu quero dizer com o último vértice em comum? Que aqui, ó, de U para Z, por cima, que eu vou chamar esse primeiro pedaço aqui de P1, e por baixo eu vou chamar de P2, tá? De U para Z. Então, de U para Z por P1 e de U para Z por P2, eu posso ter um monte de vértice em comum ali. P1 e P2 podem ter um monte de vértice em comum. Mas como Z é o último vértice em comum desse caminho aqui de U para V com o caminho de U para W, daqui para cá, ó, de Z para V e de Z para W, eu não tenho mais vértices em comum, ok? É isso que eu quero dizer como Z, com Z sendo o último vértice em comum entre o caminho de cima com o caminho de baixo. Tranquilo? Bom, como, sem perda de generalidade, o V pertence a X e o W também pertence a X, a gente sabe que esse caminho aqui, o P1 unido com o Z para V, ele tem tamanho par. E o P2 unido com Z para W também tem tamanho par. O que a gente vai fazer agora? Analisar as paridades de P1 e P2, ok? Então, atenção aqui. Lembra que a gente pegou o menor caminho de U para V, que é esse caminho aqui de cima, P1, depois Z até V, ele é o menor caminho, é ele que dá a distância par, ok? Bom, e a mesma coisa aqui para baixo, o menor caminho de U para W, é ele que também dá a distância par. Agora eu quero olhar a paridade de P1 e a paridade de P2. Observem o seguinte, se P2 fosse menor que P1,
de tamanho, tá? Se P2 fosse menor do que P1. Vocês concordam que eu poderia ir de U para V, passando por P2 e depois percorrer de Z para V? E eu obteria um caminho menor do que P1 união com ZV? Todo mundo concorda com isso? Bom, isso violaria o fato de que a gente tomou o menor caminho de U para V. Por quê? Se P2 for menor do que P1, quando eu substituo, né, esse pedaço aqui do meu caminho de U para V, eu estou substituindo ele por uma parte menor. ZV é comum aos dois caminhos que eu estou analisando. Então, eu teria P2, que é menor do que P1, e ZV. Eu obteria um caminho menor do que P1ZV. Isso é um absurdo. Então, P2 não pode ser menor do que P1, ok? Então, agora vamos supor que o P2 é maior do que o P1. Se o P2 for maior do que o P1, agora observe o seguinte. Eu também peguei o menor caminho de U para W, que é o P2ZW, ok? Se o P2 for maior do que o P1, eu consigo ir de U para W pegando o P1, depois descendo aqui, ZW, e eu obtenho um caminho menor do que o anterior. Outro absurdo. Então, se o P2 não pode ser nem maior nem menor do que o P1, a gente conclui que o P2 é igual a P1, ok? Então, eles têm o mesmo tamanho. Em particular, a mesma paridade. Tranquilo? Espero que sim. Bom, o que agora a gente vai observar? A gente já está no final, tá bom? Não desistam. De U para V, esse caminho todo aqui de cima, ele é par. De U para W, esse caminho todo aqui de baixo também é par. Pega duas coisas pares e subtrai dessas duas coisas pares duas coisas de mesmo tamanho. Exemplo prático para ficar tranquilo. Eu tenho duas coisas de tamanho par. Por exemplo, 4 e 6, tá bom? Eu tenho 4 e 6 são ambos pares. Eu vou subtrair 2 dos dois. 4 menos 2, 2. 6 menos 2, 4. São coisas de tamanhos diferentes, mas são coisas de mesma paridade. Continua sendo par, beleza? Agora, outra coisa. Eu tenho 4 e 6 de novo. Duas coisas de tamanho par. Eu vou subtrair a mesma coisa de tamanho ímpar. Então, de 4 eu vou tirar 3, eu obtenho 1. E de 6 eu vou tirar 3, eu obtenho 3. De novo, eu obtive duas coisas de tamanhos diferentes, mas de mesma paridade. Ímpar, beleza? Então, se eu tenho dois caminhos de tamanho par e eu subtraio uma mesma distância deles, eu continuo obtendo caminhozinhos de mesma paridade. Então, eu posso afirmar que ZV e ZW, eu não sei sobre o tamanho deles, mas eu sei sobre a paridade. Eu sei que eles possuem a mesma paridade, certo? Então, se ZV for par, ZW também é par, ok? Par com par. Esse caminho V para Z, Z para W, ele tem tamanho par. Se eu tiver uma aresta aqui, eu vou fechar um ciclo e eu vou ter um ciclo ímpar. Violação com a minha hipótese, ok? Agora, por outro lado, se ZV for ímpar, ZW também é ímpar, acabamos de deduzir isso. E aí, se tivermos essa aresta aqui, teremos um ciclo ímpar. Com o ímpar dá par. Com mais uma aresta, ímpar. Teremos um ciclo ímpar. Então, essa aresta não pode existir aqui nunca, jamais, de forma alguma. Então, o que a gente provou? A gente provou que se eu pegar dois vértices quaisquer de uma mesma partição, não pode existir arestas de uma mesma parte, de uma mesma parte, não pode existir aresta entre eles. Portanto, essa partição ela é especial, ela é uma bipartição. Beleza, queridos? Então, não desista. Se você não entendeu algum pedacinho, volta esse vídeo,
até o início da demonstração, assista de novo, vai desenhando junto comigo. E se ainda assim ficar alguma dúvida, manda aquela mensagem esperta pra mim, tá bom? Não se esquece de deixar o like nesse vídeo, deu muito trabalho, muito trabalho. Não se esquece de deixar o like, comentar, agradecer a participação aqui especial da minha filha Liz, que fez eu gravar esse vídeo algumas vezes. E é isso, deixem o like, compartilhem, sei lá, façam o que vocês quiserem. E até o próximo vídeo, um beijo.